Somos gratos a Deus por mais um dia que Ele nos permite com vida, saúde e bênçãos. Isso faz bem para todos nós. Meus queridos, desejo paz a todos vocês, desejo que prosperem, que sejam agraciados por Deus e que tudo que vós precisais possa o Senhor suprir em vossas vidas e em vossos corações. Eu quero nessa manhã te agradecer, como faço quase todos os dias, por tirar um tempinho para ouvir e meditar comigo na palavra do Senhor, para ouvir e pensar comigo sobre aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos para sermos felizes. Eu gostaria de falar hoje, quero falar hoje com vocês sobre crescimento espiritual. Bem, eu e você temos um espírito, embora poucas pessoas conseguem defini-los com clareza. Mas não é o assunto para hoje. Porém, esse espírito de qual me refiro é o que realmente vai herdar a eternidade. O corpo terá que ir para a terra, como diz a própria Bíblia, o pó volte, o corpo volte à terra como era, né? Pó ao pó. Então aí estamos. Vamos pensar um pouquinho então. Crescendo espiritualmente. O texto da Bíblia para hoje é a primeira carta de João, ou seja, João Evangelho. João Evangelho, não é a primeira carta não. Capítulo 3, versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ponto. Aqui nós estamos pensando agora. Convém que ele cresça e que eu diminua. Isso aqui foi uma frase de João Batista quando Jesus se aproximava dele. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele é o precursor, o anunciador de Jesus Cristo. Foi o primeiro a anunciar que Jesus estava entre nós no seu tempo. Notem que João olhava no grande poder e reconhecia Cristo como Deus. Hoje nós temos muitas pessoas que não creem em Jesus Cristo como Deus, como Senhor da vida, como aquele que estava nos céus, como aquele que nos viu antes do nosso nascimento. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Então, note, ele já é uma existência anterior a nós. Ele permitiu o nosso nascimento. Ele permitiu a nossa vida. E nos tornamos cristãos e queremos crescer na vida espiritual, queremos crescer no ambiente cristão para podermos usufruir da eternidade, que é algo muito real para as nossas vidas. Crescer na vida espiritual é muito importante. Vamos com preocupação, ou seja, vemos com preocupação a situação dos cristãos nos dias de hoje, já que esse crescimento não é visível em todos os cristãos. Existe uma certa falha em relação ao comportamento, em relação à vida cristã, de um século passado para esse século. Há 2 séculos atrás, nós tínhamos um cristianismo mais preocupado com a sua santificação, com a sua vida espiritual. O apóstolo Paulo mesmo, por exemplo, escreveu em uma de suas cartas: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Pensem bem, o apóstolo Paulo estava angustiado com ele mesmo, por olhar o cristianismo do primeiro século, tão fracassado, tão perdido em certas coisas, com dúvidas e pregadores falsos de todos os lados, confrontando a verdade das Escrituras. Foi a coisa mais difícil para os apóstolos da sua época. E ele se dirigindo aos Gálatas, ele pega e fala que ele estava sentindo dores terríveis, no capítulo 4, verso 19.
por causa da fraqueza do cristianismo, que não conseguiam formar em seu caráter Cristo Jesus. Não conseguiam. Desanimavam no caminho. Infelizmente nós temos hoje um cristianismo fracassado, flexível, um cristianismo que não tem uma estabilidade, parece que está numa estrada não pavimentada num dia de muita chuva e lama. Ele não consegue se firmar em lugar nenhum. Ele apenas bate nos barrancos. Em alguns lugares é puxado por outros, é arrastado para subir o morro. Mas quando ele começa a subir, muitas vezes a corda arrebenta e ele volta a rolar na lama. Volta a rolar na lama. E não consegue se firmar em lugar nenhum. Embora os cristãos da Galácia estudassem a Bíblia, frequentassem os cultos, eles não estavam crescendo. Por quê? Ninguém consegue crescer se não tiver um relacionamento correto com Cristo. Não tem como eu crescer. E como que eu me relaciono com Cristo? Através do meu pudor, do meu caráter, da minha vida casta e da minha oração. Eu só consigo falar com Jesus através das orações. Os Gálatas viviam de acordo com a lei, isto é, seguiam o exemplo dos fariseus que cultivavam a piedade sem Jesus. Não adianta eu ser piedoso. Não adianta eu receber piedade. Sem Cristo eu não sou nada. Isso tudo é algo vazio. Vocês ouvem há quanto tempo doações de cestas básicas, doações de roupa no frio? Me respondem agora, se você raciocine aí você, quando foi que essas doações resolveram o problema dessas pessoas? Conta para mim. Não resolve, gente. Quem resolve é Cristo na minha vida. Só Ele pode resolver todas as crises e as dificuldades que tenho. Não são doações, não são participações disso, daquilo. Nada disso resolve sem Jesus. Nada somos nesse mundo. Nada. Absolutamente nada. O exemplo a seguir deixa claro como podemos reconhecer que crescemos espiritualmente. Depois de ficarmos décadas sem nos ver, encontramos-nos em uma reunião com irmãos, amigos e começamos a compartilhar nossas experiências com os outros. Um dos presentes começou o seu relato com palavras estranhas. Preciso reconhecer uma coisa. Nesses 20 anos eu cresci. Poxa, 20 anos separados uns dos outros, agora se encontraram. E ele começou a falar entre os presentes, dizendo: nesses 20 anos eu preciso informar vocês que eu cresci. Percebo isto pelo fato de que hoje preciso muito mais de Cristo do que 20 anos atrás. Agora eu preciso mais de Jesus. Agora eu preciso mais do meu Salvador. Agora eu preciso mais do meu Senhor. Essa é a realidade. Entendemos essa verdade, é sinal de amadurecimento, de crescimento espiritual. Assim como o que encontramos em 2 Tessalonicenses 1:3. Pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Quando isso não acontece na igreja de Jesus, é sinal que eu não cresci espiritualmente. E quando eu não cresço espiritualmente, eu só crio problema para aqueles que me cercam. Só. Porque eu começo a classificar, enumerar qualidades negativas. Meus queridos, quando o amor de uns pelos outros aumenta, isso significa que crescemos na fé. Quando somos tolerantes, é sinal de que crescemos na fé. Quando absorvemos a palavra para pensarmos melhor se eu não estou errado, crescemos na fé. Para isso é preciso ler a palavra de Deus e praticar que aprendemos ali. O que as Escrituras me ensinam? Os irmãos de Bereia eram assim. Eles ouviam e conferiam nas Escrituras. Agora, infelizmente, hoje, nós temos um problema.
não conhecemos as Escrituras, nem temos vontade de aprender. Ninguém mais usa a Bíblia. As experiências da vida que nos humilham também nos ajudam a diminuir, para que assim Jesus fique cada vez maior em nós, ou nós menor para Ele. Na vida espiritual, perdas e diminuições pessoais devem trazer lucro espiritual. Por isso, devemos nos humilhar muito para ajudar a diminuir, para que Jesus se forme em nós, para que Ele espiritualmente habite em nós e nós tenhamos com isso grande alegria. Meus queridos, eu quero que você tenha um bom dia e pense nisso com amor.